E aí, galerinha do quarto ano, beleza? Pura sem mistura? Vamos lá para a nossa aula de português do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar. E o ensino de qualidade é sempre. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Nossa aula hoje de gramática, sílaba tônica, certo, pessoal? Vamos estudar sobre sílaba tônica. A aula passada nós estudamos sobre sílaba, certo? Aprendemos a separar as sílabas, vimos que cada impulso de voz é uma sílaba e tudo mais, beleza? Mais à frente, pessoal, vocês vão aprender outras regrinhas, né, de separação silábica, certo? Agora, porque estamos começando, né? Então, estamos aí com calma, beleza? Pessoal, sílaba tônica. Eu até já falei para vocês, quando nós estávamos estudando no livro de português, sobre sílaba tônica, né? Sílaba tônica, pessoal, é simplesmente a sílaba do biotônico fontoura, né? Professor, biotônico fontoura? É sim, ó. Tônica. Ó, você lembra de biotônico. Biotônico é algo que tem força, não é não? Força. Então, é a sílaba forte, beleza? Professor, quer dizer que é só isso? A matéria é só isso. Tchau, viu? Terminou. Até a próxima. É não, pessoal, brincando. Ó, tem mais cor na nossa aula. Mas sílaba tônica, pessoal, é simplesmente isso. É a sílaba mais forte, certo? Você vai separar as sílabas. Nós já aprendemos primeiro a fazer a separação silábica, né? Você separa as sílabas. Aí aquela sílaba que você pronuncia com mais força é a sílaba tônica. Só isso, só isso. Muito simples. Aí nós temos que treinar, né? Para você ver com uma teoria bem facilzinha, né? Que é a sílaba tônica, professor? É aquela sílaba mais forte. Pronto. Acabou. Certo? E não confunda, pessoal, palavra com sílaba. Não confunda, ó. Eu tenho, por exemplo, a palavra casa, né? Aí, quais são as sílabas da palavra casa? Olha. C-A e S-A, certo? Não confundam palavra, aqui é uma palavra, e aqui eu tenho a mesma palavra, só que separada em sílabas. Entenderam aí? Então eu tenho duas sílabas. Certo, pessoal? Nós até aprendemos, né? Que quando tem duas sílabas, ela é o quê? De sílaba, né? De sílaba. Certo? Então, muito bem. Cuidado para não confundir sílaba com a questão de palavra. Palavra é tudo junto ali. E a sílaba é cada parte da palavra, certo? E quando eu tenho aquela sílaba mais forte, eu tenho a sílaba tônica. Muito bem. Vamos só ler essa notícia aqui e refletir um pouquinho, né? Moradores de áreas de risco foram alertados, mas a tragédia atingiu também outras áreas e a enchente tomou conta de todo o estado. Alguns moradores ficaram em dúvida se saíam ou não de suas casas. Muito bem. Essa notícia fala de um problema da nossa sociedade. Em sua opinião, o que deve ser feito para evitar enchentes no nosso país? E aí, pessoal, a opinião de vocês, o que é que deve ser feito para evitar enchentes? Isso aqui é a resposta pessoal, certo? Você vai colocar aí a sua opinião. Ok? Mas o que é que eu sugiro, né? A minha opinião, qual é a minha opinião para evitar enchente? Saneamento básico, né? Saneamento básico, certo? Que é um bom sistema de esgoto, né? Saneamento básico é um bom sistema de esgoto, tudo bem direitinho e tal. Evitar, você pode colocar também, você pode pensar, ah, professor, saneamento básico, beleza. Mas eu colocar assim, evitar jogar lixo na rua, um exemplo, né? Não jogar lixo na rua, certo? Professor, eu vou jogar onde? No lixeiro, bebê. Ora, mais essa. Vai jogar na rua, né? Olha, no lixeiro. E aí, mas professor, aqui na minha rua, o caminhão de lixo passa, eu tenho que estar lá na rua, beleza? Então você coloca o lixo no horário
ali certo que o caminhão do lixo vai passar. Você, por exemplo, o caminhão do lixo vai passar quarta-feira, tu joga o lixo na segunda lá, coloca o lixo lá na rua na segunda-feira. E um cachorro pode passar, rasgar o lixo, pode carregar esse lixo e aí colocar na boca de um bueiro lá do esgoto e aí causar entupções e outras coisas mais, né? Sem contar com as doenças que podem ser proliferadas por conta disso. Então você tem que ter a consciência. Se o carro do lixo vai passar na quarta-feira, 1 hora da tarde, então aquele quando tiver pertinho de 1 hora na quarta-feira, eu vou e coloco o lixo lá, certo? Para não ficar muito tempo lá exposto na rua. Pode proliferar bactérias e ter esse problema dos cachorros carregarem aí o lixo para lugares indevidos, certo? Muito bem. Vamos lá começar a exercitar um pouquinho essa ideia da sílaba tônica. Nós já sabemos que a sílaba tônica é a sílaba mais forte. Tudo bem. E diz assim, ó. Pessoal, aqui repetindo, né, do livro de vocês, está aqui marcado qual é a página, ó, livro de gramática, LG. Não é a marca do celular, certo? É o livro de gramática. Página 24, ok? Muito bem. Aí diz lá, ó, nas palavras há sempre uma sílaba que é pronunciada com mais força. Ah, eu já disse, né, papai? Mas tá aí de novo, que é pra gente reforçar, né? Essa sílaba é chamada de quê? Sílaba tônica. Lembra, pessoal, do biotônico fontoura. É a melhor forma que tem de você aprender alguma coisa e gravar na sua mente é quando você faz associações, certo? É chamado método associativo. Você associa o que você está aprendendo com outra coisa. Às vezes pode ser até uma coisa engraçada para poder você conseguir lembrar melhor. É assim que funciona para você aprender de uma forma mais fácil. Escreva as palavras destacadas na notícia e circule a sílaba mais forte de cada uma, certo? Então, naquela notícia que nós lemos, tem as palavras destacadas aí, ó, área, também e dúvida. E aí tá pedindo para você destacar aqui as sílabas mais fortes, né? Ó, também, áreas, dúvida, certo? Nós até brincamos, né? Dizendo que para você saber a sílaba tônica, você tem que saber a sílaba mais forte, você tem que vender a palavra, né? Como se estivesse numa feira vendendo banana. Olha a banana, né? Quando eu vou vender banana, olha a banana. Olha a banana. Ó, a sílaba mais forte é nan, né? Quando eu estou vendendo, eu dou a ênfase, eu demoro mais tempo na pronúncia daquela sílaba. Então essa é a sílaba tônica. Olha a banana. Aí na palavra também, ó, do mesmo jeito. Olha também. Né? Palavra áreas, olha áreas. Palavra dúvida, olha a dúvida, certo? Faz de quando você está na feira vendendo alguma coisa, né? Beleza. Ok. Pessoal, uma coisa interessante para você aprender sobre sílaba, separação silábica, nós aprendemos que é cada impulso de voz, né? Ó, banana, certo? Muito bem. Só que eu estava pesquisando outros métodos, né, de separar a sílaba. E achei um método bem interessante também. Nós tínhamos visto no livro lá que é cada impulso de voz, mas tinha uma técnica bem interessante e avançada, né? Desculpa aí. Nós até aprendemos que a base de uma sílaba é uma vogal, né? A sílaba ela tem a base vocálica, né? Base vocálica, certo? Ou seja, para que eu tenha uma sílaba, eu preciso ter pelo menos uma vogal. Concorda? É, professor, concordo. Beleza, Joãozinho. Então, você tem que ter uma base vocálica. Uma consoante sozinha, ela não pode formar uma sílaba. Beleza? Então, é o seguinte, ó. Logo após uma consoante, ó, por exemplo, você observa aqui na palavra banana, ó. Tem o B, depois do B veio o que? Uma vogal, né? Pronto, então juntei uma consoante com uma vogal, então já posso separar agora, certo? Como é que eu posso separar, professor? Eu separo da próxima letra, se essa letra for uma consoante também seguida de vogal, certo? Beleza? Se não for, se for uma consoante seguida de outra consoante, então essa consoante aqui vai continuar junta na sílaba anterior. Mas, professor, não entendi essa daí não.
Vou lhe explicar agora. Olha a palavra também, ó. Bem, né? Eu vou colocar separadinho para você entender, ó. Eu tenho uma consoante, né? Beleza. Aí, isso aqui, pessoal, essa técnica da base vocálica aqui é quando você não conseguir separar só pelo impulso de voz. Aí você vai para uma parte mais específica. Porque o mais fácil você separar é pelo impulso de voz. Também. Pronto, aqui você não precisa usar nenhuma técnica, né? Pelo impulso de voz você já sabe, certo? Mas quando for uma palavra mais complicada, que você tiver dúvida, aí você vai para essa técnica da base vocálica. Aí você tem que formar sílabas, pessoal, geralmente assim, ó, consoante e vogal, consoante e vogal. Aí você observa, ó, eu tenho a consoante T, beleza? Lembrando, é uma das formas que você pode formar a sílaba, consoante e vogal. Mas você pode ter a sílaba só com uma vogal, sozinha, né? Também, certo? Aí você vai montar assim, ó, tem o T, beleza. Depois do T vem uma base vocálica? Vem, professor. Então já está pronto para separar, né? Já podia separar aqui, ó, né, ó. Vamos supor, tô só ensinando, né? Ó, só podia separar aqui, porque eu já tenho uma vogal. Então, essa sílaba já está pronta para ser separada, certo? Beleza. Mas, observe, a próxima letra é uma consoante e essa consoante não tem uma base vocálica, ou seja, depois dela não vem uma vogal. Então, se ela não tem uma base vocálica, ela não consegue ficar aí junto com a outra. Então, ela tem que vir para cá, ó. Certo? Porque a consoante ela é covarde, como nós vimos, ela não consegue ficar sozinha, né? Tem medo. Ó. Aí você vai e observa, beleza? Então o M tem que ficar aqui porque ela não tem uma base vocálica, ok? Agora vamos analisar o B. O B já tem uma base vocálica, então separa, beleza? Aí o B e o M não tem o que fazer, né? Ele não tem base vocálica aqui, ó. Não tem base vocálica, então ele fica aí junto. Beleza, pessoal? Isso é uma coisa que vocês vão amadurecer com o tempo, certo? Vocês dizem, ah, professor, eu não entendi essa parte aí da base vocálica, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqui é só para dizer assim, eu ouvi falar nisso uma vez, o professor Rogério, lá no 4º ano. E quando você estiver lá no cursinho para fazer concurso, vestibular, outra coisa lá, você ouvir falar dessa técnica, você vai lembrar. Ah, mesmo, o professor Rogério falou disso lá no 4º ano do ensino fundamental. Certo? Aí você já vai conseguir amadurecer a ideia, porque você já ouviu uma vez. Tranquilo? Beleza. Vamos lá, pessoal. Ó. De acordo com a posição da sílaba tônica, a palavra é classificada em oxítona. Agora nós vamos ver as classificações de acordo com a sílaba tônica, né? Vocês lembram que na aula sobre sílaba nós vimos as classificações de acordo com o número de sílaba, não foi? Beleza, que era monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Agora nós vamos ver a classificação das sílabas com relação à sílaba tônica, certo? Então, qual seja, qual a sílaba mais forte? Aí ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Beleza. Aí tem uns exemplos aqui só para a gente começar a brincar, né? Ó. Sa, bi, a, certo? Olha aí como fica legal, né? Ó. Você tem, ó, lembra da técnica da base vocálica, ó? Tem a consoante, aí depois vem uma sílaba, beleza? Tá pronto para separar. Aí eu vou analisar a próxima letra, ó. Próxima letra é uma consoante, seguida de vogal. Então, beleza, separo. Aí tem uma vogal, já tá pronto para separar. E aí, ó, outra vogal lá no final, ela pode ficar sozinha, tranquilo, certo? Então ela é... Qual é a sílaba tônica, pessoal? Eu começo a contar a sílaba tônica assim, ó. Aqui é a última, certo? Aqui é a última. Essa aqui é a penúltima. E essa daqui é a AP, ó. Antepenúltima. Beleza? Então você conta aqui, ó. A última, penúltima e antepenúltima. Então quando a sílaba tônica é a última, a sílaba mais forte é a última, você diz que essa palavra ela é oxítona, certo? Aqui está dizendo, ó, quando a sílaba mais forte for a última, a palavra é oxítona. Beleza? Tranquilo. Vamos para a palavra lápis, ó. Lápis. Observa a base vocálica, ó. L, A, beleza, tá pronto para separar. PI, pronto, tá, a consoante está seguida de uma vogal, então ela fica realmente outra sílaba. E tem o S que não tem base vocálica, então fica tudo junto, certo? Observa, eu estou tentando lembrar aqui
o conceito da base vocálica para você ir começando a treinar isso também, observando, né? Mas se você conseguir separar pelo impulso de voz, olha o lápis, pronto, você já separou, né? Aqui tá tranquilo. Então, ó, a sílaba tônica é essa daqui, não é? Olha o lápis. Essa daqui, pessoal, é a penúltima sílaba, não é? Aqui é a última, ó, e aqui é a penúltima. Então, quando é a penúltima sílaba mais forte, eu tenho a palavra paroxítona, ó, tá vendo? Penúltima, paroxítona. Tranquilo? Beleza. Fácil, né, pessoal? Vou separar a palavra árvore, ó. Árvore. Aí você diz, professor, mas não tinha que separar assim não. A vogal sozinha, né? R-V-O, R-E. Não era assim não, professor? Não, porque, ó, o R não tem base vocálica, porque depois dele vem outra consoante. Então não pode acontecer isso, certo? Tem uma exceçãozinha, certo, pessoal? Que é quando essa última vogal aqui, ó, é um R ou um L. Vogal não, quando essa última consoante, porque eu vi um V, se isso vogal. Quando você tem duas consoantes juntas assim, ó, se essa última aqui, ó, certo? For um R ou um L, então elas ficam juntas. Elas são um encontro consonantal perfeito, que chamam, certo? Então elas continuam juntas. Caso contrário, elas se separam. Tem outras exceções aí, né? Quando tem um... Você vai estudar mais na frente isso aí, para não misturar muito, certo? Mas pega isso aí. Você tem duas consoantes juntas aqui. Você separou a vogal, né? Sozinha e tal. Aí chegou na sílaba nessa situação aqui, ó. Aí você observa, eu tenho duas consoantes, ó, seguidas. Então elas não podem ficar juntas. O único caso, né? Vamos dizer assim, que eles podem ficar juntos é quando essa última consoante for um R ou um L. Por exemplo, na palavra branco, né? Aí eu tenho BR, aí eles ficam juntos. Beleza? Então, nesse caso, como não é essa última consoante aqui, ó, das duas que estão juntas, não é um R nem um L, então elas vão se separar. Aí vem pra cá, ó, árvore. Beleza? Aí o V, quando tem só uma consoante, pessoal, e uma vogal junto, é muito fácil separar, né? Botar consoante e a vogal, consoante e vogal e pronto, né? Tranquilo. Então separei a palavra árvore, aí eu vou olhar última sílaba, penúltima sílaba, né? Última, penúltima e aqui, ó, a antepenúltima. Qual é a sílaba tônica, pessoal? Mais forte. Olha, a árvore, né? Ó. Então é a antepenúltima. Quando a sílaba mais forte é a antepenúltima, eu tenho a palavra proparoxítona. Tá vendo aqui, ó? Antepenúltima é proparoxítona. Então vamos repetir todo mundo junto? Última sílaba. Quando a última sílaba é a mais forte, a palavra é oxítona. Vamos lá de novo? Quando a última sílaba é a mais forte, a palavra é oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, a palavra é paroxítona. E quando a antepenúltima sílaba é a mais forte, a palavra é proparoxítona. Beleza? Vai decorando aí, pessoal. Isso aqui tem que aprender, não tem pra onde correr não, certo? Vamos para as questões, ó. Página 25. Numere as palavras de acordo com a posição da sílaba forte. Então você vai ver qual é a sílaba mais forte e vai separar, beleza? E vai dizer se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aqui, ó, já está marcado, né, a resposta, beleza? E aí você vai só separar. Nós vamos separar as sílabas aqui para você ver como é que fica a ideia. Ó, essa primeira palavra aqui, diário, ela é proparoxítona. Então quer dizer que a antepenúltima sílaba é a mais forte, né? Vou até colocar aqui, ó, AP, né? Antepenúltima, P de penúltima e U de última, certo? Só para você lembrar. Então como é que ficaria essa palavra diário separado, ó? O. Professor, e assim separa para que ela seja uma proparoxítona? Tá vendo, ó? Última sílaba, penúltima sílaba e antepenúltima, certo? Então é assim que você separa. Observa a ideia, ó, da base vocálica, ó. Consoante, vogal, separa. Vogal sozinha, separa. Porque com a vogal eu já posso separar a sílaba. Aí eu tenho, ó, consoante e vogal, separa. E a vogal sozinha no final.
Beleza? Diário. Você observa que essa palavra, para você separar pelo impulso de voz, às vezes você pode se confundir, né? Você pode pensar assim, não, professor, é diário. Ó, diário. Pessoal, na verdade, essas duas separações silábicas, elas são aceitas, certo? Diário. Porque aqui eu tenho um ditongo, né? O I e o O, eu tenho um ditongo crescente, né? Ditongo crescente. Então, ela é aceita, certo? Também. Aqui poderia ser uma paroxítona ou uma proparoxítona, certo? Quando você separar dessa forma, ela é proparoxítona. Quando você separar dessa forma, ela é paroxítona. Então, essas duas separações silábicas, elas são aceitas, beleza? Você tanto faz... Aqui, se você tivesse colocado um 2, ó, eu não ia considerar errado não, certo? Que seria paroxítona, que era esse caso, ó, a penúltima sílaba mais forte. Então, tem palavras que aceitam aí duas separações silábicas, né? Eu vou mostrar mais na frente uma coisa que até o próprio livro deixou brecha para a gente interpretar isso, beleza? Eu vou mostrar mais na frente. Fica calmo aí. Não desliga do canal, que é para você saber qual a palavra que o livro deixou brecha para a gente saber que tem palavras que tem que aceitam duas formas de ser separadas das sílabas. Tranquilo? Não vou dizer agora não, daqui a pouco. Presta atenção, não desliga. Aí vamos aqui, pessoal, ó. Velha, ó, palavra velha, certo? Aqui eu tenho encontro consonantal inseparável, né? Você podia dizer, professor, mas aqui, ó, tem o L e tem o H, né? O L não tem base vocálica. E aí eu tenho que separar o L aqui, ó. Tem que colocar o L aqui, ó, porque não tem base vocálica. Não, pera aí, papai. Aqui eu tenho, né, um encontro de consoantes aí que são inseparáveis, que no caso eu tenho um dígrafo, né? Eu tenho um dígrafo e ele é inseparável, não separa esse dígrafo. É diferente do dígrafo SS, né? RR, que eles são separáveis. Mas nesse caso aqui, eles são dígrafos inseparáveis. Eu não posso separar. É por isso que eu falei, aquela regra da base vocálica é um outro artifício para você separar as sílabas. Mas você tem que conhecer as outras regras para não infringir nenhuma das regras. Beleza? Porque aí começam a vir as exceções, né? Tranquilo. Aí você vai vender, ó. Vende a palavra velha aí, ó. Olha, velha, ó, velha. Então essa sílaba aqui, a penúltima, é a sílaba tônica, é a mais forte. Então quando a penúltima é a mais forte, ela é paroxítona. Então tá aqui, ó, número 2, marcadinho. Beleza? Muito bem. Vamos para a palavra José agora, ó. Aí, ó, consoante vogal, muito fácil, né? Quando é assim. Quando é consoante e vogal é muito fácil para separar. Consoante vogal e depois consoante vogal. Então, José. Aí ficou fácil, né? E olha o impulso de voz. José. Tranquilo, né? Aí vamos vender a palavra José. Olha o José. Ó, sílaba tônica é a última. Então ela é oxítona. Número 1. Tá vendo aqui, ó? Número 1, oxítona. Vamos para a palavra ônibus. Ó. Vogal, já está pronto para separar, já separo. Aí vou observar. Na próxima seguinte, né? O que vem depois aí, eu tenho uma consoante e uma vogal. Então, beleza. Separei. E agora, ó, consoante e vogal de novo. E a última consoante não tem base vocálica, fica por aí mesmo. Certo? E pelo impulso de voz. Ônibus. Beleza? Separei pelas duas teorias aí, tanto pelo impulso de voz como pela base vocálica. E aí vamos ver qual é a palavra com a sílaba mais forte. É só você vender, né? Olha o ônibus. Olha o ônibus. Então é a antepenúltima, não é? Ó, eu tenho a última, tenho a penúltima e tenho a antepenúltima. Então a antepenúltima é a mais forte, então ela é proparoxítona. Ó, número 3. Vamos lá para peteca agora, ó. Ó, consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Ficou fácil, não foi, ó? Peteca. Agora vamos vender. Olha a peteca. Ó, sílaba tônica é a penúltima. Então, paroxítona, número 2, né? Muito bem. Vamos lá para a próxima palavra.
consoante e vogal, consoante e vogal. E a consoante sozinha, porque não tem outra vogal no final, né? Não tem, é tórax. Então, olha o tórax. Quando vem o acento, pessoal, agudo ou circunflexo, que é o chapéuzinho. Lembrando que esse acento aqui do tio, ele não é um acento tônico, vamos dizer assim, para dar tonicidade. Ela é simplesmente para mostrar que a pronúncia da sílaba ela é anasalada, certo? Como mão. Se você escrevesse assim, ó, sem o acento, ficaria mal, né? Mal, mal. Mas quando você coloca o acento, fica mão. É porque aqui está dizendo, olha, pronuncia aí de forma nasal, certo? Beleza. Aí, ó, quando vem um desses dois acentos gráficos aqui, ó, ou agudo ou circunflexo, que é o chapéuzinho, você já sabe que a sílaba tônica é ela, beleza? Então você viu aí, tórax, tem o acento agudo, então já sei que a sílaba tônica é o tó, entendeu aí a ideia? E aqui eu tenho a penúltima sílaba como sendo a tônica. Penúltima sílaba é paroxítona, número 2, tranquilo. Vamos lá, pessoal, para outra palavra, ó. Eu não preciso nem separar, né? Se eu não quiser. Mas olha aí, ó. BU, ó. O acento não tá no acento agudo, então já sei que o BU, bu, é a sílaba tônica. Mas vamos separar só para ver qual é essa sílaba tônica, se é a última, a penúltima ou a antepenúltima. Vamos lá, ó. Consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal. Aí, ficou fácil, né, também? Então é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima, é uma palavra proparoxítona. Isso eu estou classificando as palavras aqui, as sílabas, quanto à sílaba tônica, beleza? Vamos aqui agora para a palavra quebrou, ó. Quebrou, certo? Professor, mas pera ainda. Eu não tinha que ter aqui, ó, depois do O, já tinha que separar? Nesse caso, pessoal, aqui, ó, não é quebrou, né? Não é quebrou, e mesmo se fosse quebrou, também não separaria, né? Então, depois da vogal, tem que vir uma consoante para eu separar a sílaba, né? E aí eu tenho, ó, esse U aqui é mudo, né? Quebrou. Aí eu vou ter que deixar elas duas juntas, ó, certo? É por isso que o impulso de você tem que conhecer mais de uma estratégia para não ficar preso a uma coisa só. Porque aqui, pelo impulso de voz, eu já separo, né? Quebrou. Pronto. Se eu quiser analisar a questão da base vocálica, aí eu vou ter que ficar atento. Ó, também. Porque aí eu tenho esses dois aqui. É um único som também, né? Porque eu não tenho... Na verdade é aqui, ó, né? Que é um único som, ó. O Q e o U. Porque esse U aqui, ele tá mudo, né? É quebrou, certo? Então a vogal, na verdade, é essa aqui, ó, certo? A vogal, beleza? Que é o som mais forte, tranquilo? Aí aqui eu vou ter, ó, separei, né? Aí o B e o R. Professor, o senhor disse que quando essa consoante não tem base vocal, que eu tenho que separar. Lembra da regrinha que eu disse? Quando essa última consoante aqui, ó, né? Eu não estou analisando essas duas. Então essa última é um R ou um L, eles não se separam, porque é um encontro consonantal perfeito. Então ele fica junto, ó, certo? Aí eu venho a vogal. Professor, não tinha que separar o U, não? Não, porque o U, pessoal, ele não é uma vogal mesmo, ela é uma semivogal. Quebrou. Então eu não podia colocar assim, ó, quebrou. Se eu colocasse assim, a palavra seria pronunciada quebrou, porque o U teria que ter o som forte, tônico, certo? Para que uma sílaba seja formada, eu preciso de uma vogal, vogal mesmo, de vera, vogal. Não é uma semivogal, certo? Então, como esse U aqui é uma semivogal, eu tenho um ditongo decrescente aqui, ó. Lembra do ditongo crescente, decrescente? O decrescente é quando eu tenho a vogal indo para a semivogal. E o ditongo crescente é quando eu vou de uma semivogal para uma vogal, certo? Nós estudamos sobre isso também. Então, por isso que fica dessa forma aí. Tranquilo? Então, vamos ver qual é a sílaba tônica. Olha o quebrou, ó. É a mais forte, é a última. Então, ela é oxítona. Beleza. Vamos lá, pessoal. Questão 2. Circule a sílaba tônica das palavras abaixo.
Olha aí, palhaço, ó. Olha o palhaço. Então, circula o lhá. Balões. Olha os balões. Circula. Vou só marcar assim, né? Balões. Tá, está circulado, você vai marcar no seu também. Você vai circular aí, né? Olha o mecânico. Ó, sílaba tônica. Olha o motorista. Olha o tênis. Tá vendo? Olha o pêssego. Olha o veículo. Tá vendo? Veículo. Por que que eu circulei só o I, professor? É porque se você separar veículo, ele fica assim, ó. Veículo. Certo? Ó. Por que que ele separou, professor? O I separou do E? Porque ele é tônico, ó. Beleza? Se eu deixasse numa sílaba só, ficariam duas vogais na mesma sílaba. E eu tenho que ter uma vogal e uma semivogal. Ou uma semivogal e uma vogal. Ou se forem as duas vogais tônicas, eu faço um hiato, né? Eu separo elas. Que o hiato, na verdade, é o desencontro de vogais, né? Quando eu separo a sílaba, eu desencontro as duas vogais, porque as duas têm som forte. Então, as duas sendo vogais, eu tenho que separá-las. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá, ó. Cantores, ó. Olha os cantores. Olha o café. Olha o adversário. Certo, pessoal? Adversário. E por aí vai. Beleza? Professor, como é que separa a palavra adversário? Não sei. Vamos lá, ó. A, D. Eu botei foi um B, não foi? É D, macho, ó. Adversário. Então podia ficar assim, ó. Adversário. Adversário. Olha o adversário. Tanto eu poderia separar aqui, né? Adversário. Adversário. Como posso deixar assim, ó. Olha o adversário. Rio. Rio. Aqui eu tenho ditongo decrescente, né? Adversário. O adversário. Eu tenho um ditongo decrescente. Eu tenho a vogal e tenho a semivogal. Ditongo decrescente, né? Então não posso separar, na verdade, né? Adversário. Adversário. O adversário. Para eu separar, pessoal, essa última aqui, ó, tinha que ser uma vogal. Beleza? E essa aqui é uma semivogal. Como eu não tenho, eu tenho um ditongo aí decrescente, né? Então não pode separar, né? Certo? Não pode separar. Então, pessoal, fica aí a dica, certo? Você observa as últimas aqui, né? Ou que esteja nas sílabas do meio. Se aqui for um ditongo crescente, você vai de uma semivogal e a última é uma vogal, aí você pode separar. Se é um ditongo decrescente, você tem primeiro uma vogal, que é o som mais forte, depois uma semivogal, aí você não pode separar. Beleza? Então, separação silábica ficaria assim. Tranquilo? Ó, o A, aí o D, como não tem uma base vocálica, certo? Ele fica junto com a vogal anterior. Aí, ó, o V já tem uma base vocálica. Aí o R não tem a base vocálica, porque a outra letra é uma consoante, então separa. Aí o SA, ó, tem a base vocálica, o S, certo? E aí o R tem a base vocálica e o O tem que ficar aqui juntinho porque ele é uma semivogal, não pode formar a sílaba sozinha, né? Beleza. Vamos lá. Descubra a regra que foi utilizada para agrupar as palavras a seguir, ó. Olha o quintal, olha o jogador, olha o Brasil, olha o maracujá, olha o café, olha o animal, olha o sofá, olha o caju. Aí, pessoal, a gente pensa que caju tem um acento, né? Mas não tem, porque ela é um oxítono terminado em U. E eu só acentuo as oxítonas que terminam em A, E, O, em e seus plurais, certo? Os plurais, as, es, os e ens, certo? Então só vou acentuar a última sílaba, quando a última sílaba é a tônica, eu só vou acentuá-la se ela tiver uma dessas terminações aqui, certo? Se não tiver nenhuma dessas terminações, eu não acentuo. Então caju não tem acento, certo? Ó, o maracujá já tem, né? Ó, que termina em A, beleza? Sofá termina em A, tá vendo? Ó, café termina em E, tá vendo aí como é legal? Vocês vão pegar essas regrinhas aí depois. Eu tô só adiantando aí o serviço para vocês ficarem ligados como é legal esse negócio aí, acentuação.
Pessoal, é o seguinte, o que é que elas têm em comum? Todas são oxítonas, ó. Todas as palavras são oxítonas. Entendeu? Que elas têm a última sílaba mais forte. Vamos ver a outra. Olha o pato, olha a arara, ó. Olha a arara, olha a cadeira, olha o vaqueiro, olha a onça, olha a panela, olha a chuva, olha o cavalo. Então, todas elas são paroxítonas, porque elas têm a penúltima sílaba mais forte. Certo? A penúltima sílaba é a mais forte. E nesse último caso, olha o músico, olha a hélice, olha a lágrima, olha a máquina, olha o médico. Então aqui eu já tenho a antepenúltima sílaba. Se você separar essas palavras aí, você vai observar, ó. Músico. Tá vendo? Ó? Eu tenho 3 sílabas e a antepenúltima sílaba aqui é a mais forte. E assim como todas as outras. Então eu tenho proparoxítonas. Lembrando, pessoal, que toda proparoxítona ela é acentuada, certo? Toda proparoxítona é acentuada. Beleza. Questão 4, pessoal. Aqui vocês vão entender uma coisa, ó. Leia as palavras abaixo e pinte o quadrinho de acordo com a sílaba tônica de cada uma. Ó, a palavra história é proparoxítona, trabalho é paroxítona e rispidez é oxítona. Beleza? Vamos separar cada um. Ó. Observe um detalhe. Aqui o livro está dizendo que história é proparoxítona. Então a sílaba tônica tem que ser a antepenúltima, né? Então para isso eu tenho que separar a palavra história assim, ó. A. Tá vendo? Professor, mas em outra aula o senhor tinha dito que história era separada assim, ó. História. Não sei se vocês lembram. Lembram da aula que eu falei que era separada assim? Beleza. Vou explicar agora, certo? É porque a coisa é assim, de cada passo, né? Um passo de cada vez. Aqui, pessoal, por que eu separo dessa forma? Por que eu posso separar assim? Eu tenho nessa sílaba aqui, vamos dizer, nesse encontro aqui de 3 letras, eu tenho 2 vogais que se encontram e elas são... Eu tenho aqui, ó, uma semivogal, né? Ó, isso é um ditongo, vamos dizer assim, crescente. Eu tenho uma semivogal mais uma vogal. Então, nesse caso, eu posso separar. Beleza? Eu fico com a opção aí. Ou deixo junto ou separo. Tranquilo? Então, nessa alternativa, se você tivesse marcado paroxítona, não estaria errada. Certo? Não estaria errado. Podia marcar o paroxítona ou proparoxítona. Porque tem palavras que admitem 2 formas de você separar. Esse é um caso onde você tem a semivogal mais uma vogal, ó. História. História. Você não lê assim, história, é? História? Não, é história. Então aqui você tem uma vogal, ó. O A é uma vogal e o I é a semivogal. Então quando você tem um ditongo crescente, que o ditongo crescente tem essa estrutura, ó, semivogal mais vogal, você pode separar. Professor, e por que na outra lá não separa? Presta atenção. Aqui é um outro caso de paroxítona, ó, terminada em ditongo. Entendeu aí a ideia? Então, quando você tem uma paroxítona terminada em ditongo, ó, em ditongo, você também acentua aqui o T e o O e você pode deixar o ditongo junto, ó. Porque aqui, na verdade, eu tenho hiato agora, né? Ó. Quando eu separei aqui, ó, eu tenho hiato, beleza? Mas aqui eu posso deixar como ditongo, tranquilo. Professor, de onde é que o senhor tirou isso? Tá aqui no livro, papai, ó. No livro aqui, ó. Lembra que na página 15, ó, tá aqui, eu até trouxe a foto para você relembrar. Quando pedia lá pra gente escrever as palavras que eram ditongo, história tá aqui, ó. História tá aqui. Então, para que a palavra história seja um ditongo, esse I e esse A tem que ficar juntos na mesma sílaba. Porque se eu separá-los assim, ó, eu não tenho um ditongo, eu vou ter um hiato. Entendeu aí a ideia? Então, o próprio livro nos deu essa brecha de analisarmos a palavra história de 2 formas. De separar a palavra história de 2 formas. Ou eu posso separar considerando o ditongo, e aí o acento do TO vai continuar aqui no O, porque é uma paroxítona terminada em ditongo. Como eu posso separar essa palavra história
como uma proparoxítona. A antepenúltima sílaba sendo a tônica. Por quê? Porque nas vogais que se encontram aqui, eu tenho um ditongo crescente. Então eu posso separá-los, formando assim um hiato. Tranquilo, pessoal? Eu sei que a primeiro instante pode você ficar meio confuso para entender isso aí, certo? Mas não esquente a cabeça não. É questão dessas regras, às vezes é complicado para você decorá-las assim todas, né? De uma vez. Principalmente assistindo o vídeo só uma vez. Você precisa assistir mais de uma vez para poder entender, né? E aí o mais importante é você ter a memória fotográfica aqui, por enquanto, e entender que eu posso separar a palavra história de duas formas. Ou como proparoxítona, né? Separando o ri e o a, ou juntas aqui como paroxítona, certo? Muito bem. Então fica ligado aí, tem essas duas formas de separar. Então você já aprendeu hoje uma forma mais avançada aí, né? Que tem palavras que podem ser separadas de duas formas. Principalmente quando eu tenho um ditongo crescente, que é o encontro de duas vogais, sendo que a primeira é uma semivogal e a segunda é uma vogal. Esse é um ditongo crescente. Beleza? Vamos lá, papai. Adiante. Se eu nem separei as outras, né? Vamos separar aqui, ó. Trabalho. Certo? Aí você fica atento, ó. O T e o R, quando o R é a última consoante, né? Das duas que estão se encontrando, eu não separo. Certo? Regrinha que estamos aprendendo. Aqui eu tenho um dígrafo, também não separo, que é um dígrafo inseparável. Beleza? Aí olha o trabalho. Ó, a penúltima sílaba é a tônica, então é uma paroxítona. Rispidez, ó. Rispidez. Olha aí. Olha a rispidez. Ó, a última sílaba é a tônica, então ela é uma oxítona. Beleza? Olha aí as duas consoantes, ó, que eu separei. Por quê? Porque o S não tem a base vocálica, ó. Logo após ela vem uma outra consoante, e essa outra consoante nem é um R, nem é um L. Então separo. Então eu as separo, beleza? Quinta questão, pessoal. A alternativa em que todas as palavras são oxítonas. Marque aí. Olha aí. Olha o boné, olha o amor, olha o café. Ó, a última sílaba é a tônica. Então já foi aí, né? Vamos ver esses outros aqui. Olha a beleza, olha o pântano, olha a piada. Piada. Aqui você podia separar assim, né? Ó. Piada. Só que não é assim, né? Se eu separar assim, pessoal, tinha que ter um acento. Ah, não. Porque a sílaba tônica é a outra mesmo, tá certo? É assim mesmo, certo? Por quê, pessoal? Eu tenho aqui um ditongo, ó. Se eu analisar elas aqui juntinhas, eu tenho um ditongo crescente, né? Ó. Então eu posso separá-las, certo? Piada. Aqui agora eu fiquei com um hiato, certo? Aqui eu analisei como ditongo crescente para saber se dá para me separar, né? Aí deu, beleza. E aí eu coloco como hiato. E principalmente, pessoal, essa questão de você analisar se o ditongo é crescente ou não, quando o ditongo vem no final da palavra, certo? Mas nesse caso aqui, analisei, ó, e deu certo. Então aqui eu tenho a sílaba tônica, é o A. Olha a piada, eu tenho uma paroxítona, né? Paroxítona. Beleza? Piada, beleza. Olha o âmago, ó, âmago, separa assim, âmago, certo? Aí olha o cajá, aqui já é uma oxítona, ó. Olha o sofá, já tem uma oxítona. E aqui eu tenho uma proparoxítona, né? Proparoxítona. Olha a pia, ó. Olha a pia. Aqui você tem, pessoal, uma monossílaba, né? Ó. Como é que eu separo a palavra pia? É assim, ó. Porque aqui você não tem um ditongo crescente, você tem um ditongo decrescente, ó. Você tem uma vogal mais uma semivogal, né? Não é piá. Se fosse piá, era assim, ó. Pi-a. Pi-a. Mas não é piá que você fala, é? Pelo menos eu falo pia. Então, se é pia, eu tenho vogal mais semivogal. Então não separo, né? Fica tudo junto aí. Beleza? Beleza. Olha o anel. Olha o anel. Aqui eu tenho oxítona. Aqui eu tenho oxítona, né? Anel. Agora a palavra órfã. Eita, professor, o acento tá no A, então é oxítona também. Presta atenção no que eu disse, né? Eu disse que órfã.
Olha aí, ó. Aqui eu tenho um acento, ó. Certo? Então, se eu tenho um acento agudo, eu já sei que a sílaba tônica é essa. Professor, mas aqui também não tem um acento? Eu falei para você, papai, que esse acento do tiozinho, ele não é um acento de tonicidade, vou dizer assim. Não é um acento para dizer que a sílaba é a mais forte. É um acento de anasalamento ou anasalação, como você queira dizer aí. É para você anasalar a sílaba, certo? Você pegar e pronunciar para não ficar assim, ofá. Se você não tivesse esse acento, você ia dizer ofá. Mas quando você coloca o acentozinho do tio, então você pronuncia de forma nasal, orfã, certo? Olha aí a diferença, orfa, orfã, beleza? Então, órfã. Então aqui é uma paroxítona, tranquilo. Vamos para a letra B, pessoal. A alternativa em que todas as palavras são paroxítonas. Então a sílaba tônica é a penúltima, né? Ó. Penúltima. Show de bola. Olha a campina, penúltima. Olha o caderno, beleza, penúltima. Olha o boné, opa, aqui é oxítona. Oxítona, né? Então já não dá, né? Ele quer com todas sendo paroxítonas. E essa daqui é oxítona, não dá. Olha o picolé, opa, aqui já é oxítona, né? Então já descarto. Certo? Olha o irmão. Ô, professor, essa daqui é a sílaba tônica, a última, né? Mas o senhor não disse que quando tem o tiozinho não quer dizer que é a sílaba tônica? E isso não quer dizer. Não obrigatoriamente é, mas pode ser que seja. E ela não é tônica por causa do acento do tio. Entenderam aí? Porque se não tivesse o tiozinho, ficava assim, irmão. Olha o irmão, né? Irmão. Mas quando eu coloco o acento, aí eu pronuncio de forma nasal. Olha o irmão. Entendeu, pessoal? Aqui a sílaba tônica é mão. Não é por conta do acento do tio. É porque é a última mesmo. Irmão. Olha o irmão. Certo? Então eu já descarto por aqui, ó. Picolé, já descartei, porque ele quer todas paroxítonas. Beleza. Olha o cachorro. Ó, essa aqui também é oxítona, né? Então também não vale. E só tem uma paroxítona, então não é. Olha a aliança. Aqui eu tenho uma paroxítona. Olha o perpétuo. Também tem uma paroxítona. Olha a solidão. Aqui eu já tenho uma oxítona. Então não é essa a alternativa. Então vamos aqui, ó. Olha o lápis. Olha a banana. Olha o capricho. Opa, agora eu achei, né? Capricho. Certo? Todas são paroxítonas. Então marco aqui essa alternativa. E sexta questão diz: faça o que se pede. Ó, sublinhe a sílaba tônica das palavras abaixo. Separe as sílabas de cada palavra e classifique cada uma quanto à tonicidade. Então eu vou sublinhar a sílaba tônica, vou separar a sílaba e depois vou dizer o que é, né? Se é oxítono, paroxítono ou proparoxítono. Então, ó, carapina. Olha a carapina. Tá aqui a sílaba tônica, né? Ó. Você sublinhou aqui, ó. Sublinha aqui. Aí separa, ó, carapina. E ela é paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica é a penúltima, não é, ó? Não é a penúltima? Certo? Então é paroxítona. Olha o brinquedo. Aí, ó. O que é a sílaba tônica, ó. É a penúltima também. Então também é paroxítona. Olha o apropriado. Ó. O Azinho aqui. É a sílaba tônica. Estão vendo que é um ditongo crescente, ó? Quando eu analiso aqui, ó. Aqui, antes de separar, eu tenho um ditongo crescente, né? Ó. Semivogal mais vogal. Olha o apropriado. Se não fosse assim... Se fosse dessa forma, vogal e semivogal, seria assim. Olha, apropriado. Entenderam a diferença, pessoal? Vão percebendo na pronúncia. Olha, apropriado. Se o I fosse vogal e o A fosse a semivogal, você pronunciaria assim. Olha, o apropriado. Aí você não separaria, ficaria junto. Mas você não pronuncia apropriado. Você pronuncia apropriado. Então você tem uma vogal mais fraca, que é o I, e tem a vogal mais forte, que é o A. Então essa vogal mais fraca é a semivogal. Olha o apropriado. Então, ó, separei, e o A é justamente, coincidiu aqui dele ser a sílaba tônica. Então é a penúltima sílaba, então é paroxítona. Beleza. Olha aí o viesse, ó. Olha o viesse, ó. Professor, esse SS tinha que ficar junto, não.
Tinha não, bebê, porque é um dígrafo separável. Então eles se separam, SS, RR, eles se separam nas sílabas. Então eu tenho aqui novamente uma paroxítona, porque a sílaba tônica é a penúltima, beleza? Muito bem. Empréstimo, ó. Olha o empréstimo, a sílaba tônica é a antepenúltima, né? AT, ó, AP, né? Antepenúltima. Se é a antepenúltima, então ela é proparoxítona. Muito bem, garotinho, esperto. Olha aqui a questão de número 7, pessoal. Encontre 7 palavras no caça-palavra e depois classifique-as quanto à sílaba tônica. Então tá aí, ó. Tem relógio, tem lâmpada, tem rádio, baú, tem avião, ano, óculos. E aqui vamos batizar cada uma, né? Quem são as oxítonas? Aí, ó. Avião, ó. Avião. Aí, avião. Oxítono, né? A sílaba tônica é a última. E tenho baú. Professor, essas duas aí não tinham que ficar juntas assim, não? Baú. Era se a palavra fosse baú. Baú, tudo bem. Mas é baú. Certo? Muito bem. Aí vamos lá. Sílaba tônica é a última, né? Baú. Aí as paroxítonas, pessoal. Paroxítonas eu tenho, ó. Relógio. Relógio. Ó, paroxítono, certo? Relógio. Paroxítona. Eu tenho também rádio. Ó, rádio. Se lembra, eu tô com uma paroxítona terminada em ditongo, né? Paroxítona terminada em ditongo, ó. E tenho a palavra ano. Paroxítona também, ó. Porque a sílaba tônica é o A. Beleza? Professor, essas últimas aqui não se separam, professor? Não, porque é o seguinte, eu não tenho ditongo aí crescente, né? Porque senão teria assim, relógio. Relógio, aí eu teria uma vogal aqui, né? O mais forte. Rádio, eu teria que ter aqui a mais forte, radio. Mas não é, rádio. Ó, relógio. O I tá sendo uma vogal, né? Então eu tô com ditongo decrescente aí. Beleza? Muito bem. E eu tenho as proparoxítonas, pessoal. Lâmpada. Lâmpada. A sílaba tônica é lã. Proparoxítona. E tenho óculos. Escrevi sem separar, não foi? Óculos. Certo? A antepenúltima sílaba é a mais forte, então ela é proparoxítona. Beleza? Muito bem, pessoal. E tá aqui a nossa atividade de casa. Certo? Atividade de casa, livro de gramática, página 26 a 28, certinho. E livro de caligrafia, página 5 a página 7. E a palavra-chave é onipresente, que é um outro atributo de Deus, certo? Que quer dizer que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então se liga. Livro de gramática, página 26 a 28, né? E livro de caligrafia, as páginas 5 a página 7. Beleza? Isso aqui não precisa ser maiúsculo. Tranquilo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de gramática de hoje. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, pergunta ao tio Rogerson que ele responde. Tranquilo, até mais. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.